Boa noite. Para não deixar passar em branco o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado a 3 de maio, quisemos trazer esta temática ao programa Ponto por Ponto. Afinal, não há democracia sem uma imprensa livre. E precisamente esta terça-feira, a ONG Internacional Repórteres Sem Fronteiras publicou o Relatório Mundial sobre a Liberdade de Imprensa, que classifica 180 países. E constata-se que Cabo Verde caiu da posição 27ª para 36ª, uma queda de 9 posições. Com a ajuda do jornalista Carlos Santos, que já foi diretor da Rádio Pública, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde e professor universitário, vamos aqui precisamente inventariar alguns aspectos que podem estar a ter impacto na liberdade de imprensa em Cabo Verde. Agradeço em primeiro lugar ao meu convidado. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a nós. O que poderá estar na origem desta queda de Cabo Verde, da posição 27ª para 36ª no ranking mundial de liberdade de imprensa da RSF? Muito obrigado pelo convite. Eu penso que há aqui um fecho de causas ou de fatores que poderão ter contribuído, de facto, para que Cabo Verde perdesse de uma sentada 9 lugares no ranking da RSF. Bom, há causas mais recentes ou episódios mais recentes, como, por exemplo, os processos judiciais contra jornalistas e órgãos de comunicação social. Portanto, havia já 20 anos que Cabo Verde não acionava, digamos assim, esse mecanismo. Não havia processos contra jornalistas, portanto, foi com alguma surpresa, com alguma estupefação, que a classe jornalística e a sociedade cabo-verdiana, de uma forma geral, viram jornalistas a serem constituídos arguidos. E como se não bastasse, ainda há dias nós noticiamos uma ação judicial do Ministro da Administração Interna a um jornalista, ao Hermínio Silvas, do jornal de Santiago Magazine. Portanto, esta pode ser uma explicação, mas o próprio relatório também traz outros elementos, como, por exemplo, uma forte pressão do Estado que está a contribuir para, digamos, a autocensura, para o aumento da autocensura em Cabo Verde. Parece-me que estes podem explicar, mas eu, do meu ponto de vista, até porque este relatório faz referência a... Carlos, desculpe interromper, nos relatórios anteriores falava-se muito na autocensura, mas Cabo Verde figurava entre os 30 primeiros países melhor classificados do ranking mundial. Agora cai para a posição 36ª. Portanto, considera que o caso dos jornalistas constituídos arguidos pode ter influenciado? Com certeza, eu acho que não, eu tenho a certeza de que, de facto, este caso, ou estes casos, pelo impacto que tiveram, porque nós estamos a falar de um país que tem um nível de autocensura generalizado, portanto, não há relatórios em que não haja essa menção da autocensura acentuada, generalizada em Cabo Verde, ou seja, num cenário desses, e haver processos judiciais a jornalistas apenas por estarem a fazer o seu trabalho, que é trazer um caso mediático que está esquecido, está, digamos, perdido na bruma do tempo e que remonta a 2014, portanto, acionar processos judiciais a jornalistas por violação do segredo de justiça, claro está que isso vai contribuir para acentuar ainda mais o nível de autocensura em Cabo Verde. Nós somos um país pequeno, em que as pessoas se conhecem umas às outras. Nós temos um poder do Estado. O Estado continua a ser o maior grupo de comunicação social, tem mais profissionais. Bom, tem vindo a perder profissionais, mas ainda assim tem um maior número de profissionais de comunicação social, tem os meios todos, tem um financiamento que de longe supera
superior aos órgãos privados e nós temos precisamente um setor privado que é ainda muito débil, ou seja, não constitui assim uma grande alternativa e, portanto, isso pode estimular a digamos, a um deixar estar por parte dos jornalistas, não afrontarem os poderes instituídos. Parece-me que, de facto, esses casos... Não usarem muito porque não há alternativas. Eu aqui não estou a falar de represálias, as pessoas, jornalistas estarem na prateleira, enfim, serem proscritos, mas de facto não há alternativas no mercado. O Estado continua a ser de facto o grande empregador. É melhor evitar confusão, então os jornalistas praticam autocensura. Sim, fazem autocensura, porque aqui já não é, eu não encontro uma explicação, por exemplo, ao nível da formação ou da qualificação dos jornalistas. Eu acho que nós nunca tivemos em Cabo Verde um número tão considerável de jornalistas que têm formação superior, muitos até já têm grau de mestrado, estão a fazer alguma especialização por conta própria, é bom dizer. Portanto, pela via da formação eu não encontro nenhuma razão para os jornalistas cabo-verdianos se autocensurem. Portanto, nós temos aqui o ambiente de liberdade de imprensa, embora do ponto de vista legal nós tenhamos aqui um ambiente favorável, mas do ponto de vista material, das condições dos próprios privados, mesmo os órgãos públicos também, portanto, isso tem contribuído sobremaneira para acentuar a autocensura em Cabo Verde. Carlos, até porque em relação aos dois casos dos jornalistas e respectivos órgãos de imprensa que foram constituídos arguidos, a Repórteres Sem Fronteiras e o Comitê de Proteção de Jornalistas já tinham criticado o caso e pedido que as autoridades abandonassem este processo, e os processos não foram abandonados. Portanto, e como disseste há pouco, o último processo envolvendo jornalistas tinha ocorrido em 2002. Portanto, os casos de agora podem ter sido vistos como um retrocesso. Como um retrocesso, e não há outra forma de olhar de facto para esses processos. Bom, infelizmente não temos tido internamente um debate aprofundado sobre isso, os estragos que isso está a causar à liberdade de imprensa. É evidente que nós, quando falamos de liberdade de imprensa, nós não estamos a dizer que os jornalistas são intocáveis ou que a liberdade de imprensa não tem nenhum limite. É evidente que tem limites, desde logo os direitos de personalidade dos cidadãos e que os jornalistas devem respeitar. Agora, a questão que se coloca é a interpretação desses artigos do Código de Processo Penal. O Procurador-Geral da República tinha ou não alternativa. Portanto, o Procurador-Geral da República poderia ter olhado visto a liberdade de imprensa como um bem, o direito das pessoas à informação. Ainda por cima estamos a falar de um processo que estava esquecido. Portanto, mas preferiu-se avançar com esses processos precisamente para silenciar, porque esses dois jornalistas e outros que eventualmente pegarem no assunto agora ficam silenciados, estão no silêncio, já não podem fazer qualquer investigação. Mesmo que tenham tido agora conhecimento de peças ou de elementos em torno deste processo, os jornalistas não os podem revelar. Portanto, por aqui já se fez, digamos, uma censura, já se silenciaram alguns jornalistas. É uma forma de amedrontar, há muitas formas de censura. Portanto, este é realmente um caso concreto de autocensura. Há aqui uma perseguição, porque repara, os jornalistas, se o Procurador-Geral da República quisesse, poderia rapidamente avançar para um processo expedito. Portanto, o julgamento praticamente sumário deste caso, portanto, um julgamento breve de violação do segredo de justiça. Mas isso agora fica a mofar, digamos, até constituir arguídos, até isto ir para julgamento. Portanto, vai passar muito tempo. E, entretanto, aquele processo principal em relação ao qual os cabo-verdianos querem saber o ministro estava ou não envolvido nessa cena do assassinato de um cidadão cabo-verdiano. Portanto, isso é que os cabo-verdianos querem saber, não é ir atrás do mensageiro. Agora, o que é que acontece? Os jornalistas foram arrolados, estão lá, estão como arguídos, portanto, não podem dizer nada. Absolutamente, não podem mexer em mais nada e, entretanto, o outro processo parou, não é? E eu acredito até que o processo mais recente que agora o Ministro da Administração Interna já moveu contra um jornalista, o Hermínio Silves, provavelmente esse processo vai avançar, enquanto
enquanto os outros de segredo de justiça vão lá ficar. E isso é grave, porque os dois jornalistas agora fazem parte de um processo que tem até ligações com o narcotráfico. Portanto, é bom que as pessoas percebam a gravidade desta situação. Portanto, a partir de agora, não há mais nenhuma informação. Isto está bloqueado. Imagina agora se 50 jornalistas pegassem nisso. Portanto, a Procuradoria também avançaria com processos, digamos, contra os jornalistas por violação de segredo de justiça. Quer dizer, é uma forma de silenciar completamente e isto teve impacto, de facto, na classificação de Cabo Verde. Quanto à questão da lei, Carlos, o artigo 112 do Código do Processo Penal mostra que os jornalistas não estão vinculados ao segredo de justiça, mas já o artigo 113 afirma que qualquer pessoa pode ser acusada de desobediência qualificada se divulgar aspectos de um processo em segredo de justiça. Como resolver este paradoxo? Ainda bem que disse que os jornalistas não estão explicitamente nessa lei, não são enunciados nessa lei. Eu tenho ouvido. No 112, eu tenho ouvido. Diz que qualquer pessoa. Mas não há uma menção explícita dos jornalistas. Eu estou a dizer isso porque eu já ouvi deputados, eu já ouvi alguns dirigentes políticos a dizer esta lei, o número 12 cita os jornalistas. Não cita, não senhora, não cita nada. Agora, o número 13 vem dizer que todo aquele que divulgar por qualquer meio, portanto aí metem-se também os jornalistas. Mas aqui nós temos que avaliar se o jornalista, como eu ouvi hoje, é uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer e, portanto, violou, divulgou, portanto, vamos movê-lo um processo por violação de segredo de justiça, esquecendo-se, digamos, da importância da comunicação social, de um jornalismo livre, de um jornalismo que investiga, de um jornalismo que pede contas, de um watchdog. Portanto, é isso que se tem que cotejar e não dizer é um qualquer. Portanto, eu, jornalista, e um empregado ou qualquer pessoa que eventualmente tenha tido acesso a peças do processo, portanto, estamos metidos no mesmo saco. Portanto, Carlos, eu acho que tem que ser... Seria sensato fazer cair o artigo 113 do Código do Processo Penal? Não, porque, de facto, essa lei ou esse artigo é importante para preservar a investigação judicial. Quer dizer, nós estamos a falar então, o que de um deve artigo... ser feito para Parece-nos que aqui é clarificar a interpretação dessa lei. E a AJOC, neste caso, em vez de pedir a alteração desse artigo, deve providenciar junto do Parlamento ou junto da Provedoria da Justiça ou junto do Presidente da República, que têm poderes para requerer a fiscalização junto do Tribunal Constitucional, para que efetivamente digam se esta interpretação que fez agora a Procuradoria-Geral da República é mais adequada e não alterar a lei, porque, de facto, o segredo de justiça não é só para os políticos, o segredo de justiça é para toda a gente. E é evidente que ninguém gostaria de ver o seu nome na praça pública como um alegado assassino, como um violador, e depois vem-se provar que, afinal das contas, não é verdade. Portanto, esse artigo é importante, deve continuar agora. Será que a interpretação, no caso dos jornalistas e no caso em apreço, foi a mais correta por parte da Provedoria do Ministério Público? Claro, agora pode-se dizer, sim, mas o Tribunal... O Ministério Público não faz meia-culpa. Sim, não faz meia-culpa. Agora pode-se dizer que o Tribunal que resolva, não é? E nós já ouvimos isso. Agora, pronto, felizmente que estamos em democracia, agora os tribunais, que são também órgãos de soberania, portanto o Tribunal vai resolver ou dirimir essa questão. Mas imagina, até este caso chegar aos tribunais, até haver uma condenação ou um julgamento, imagina, nós temos uma imprensa completamente amedrontada, porque agora, se é assim, qualquer coisa a gente tem um processo judicial, obviamente que isso intimida os jornalistas. Portanto, o estrago, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da liberdade de imprensa, isso é considerável, mas parece-me que as pessoas não pensam nisso. Ninguém está a dizer que os jornalistas estão acima da lei ou que a liberdade de imprensa é absoluta, mas temos é que cotejar estes direitos, não é? Esse direito, efetivamente, de preservação, de se preservar a intimidade da vida das pessoas, enfim, a sua esfera privada e a liberdade de se informar e de informar os cidadãos. Portanto, nós temos que compatibilizar isso tudo. Carlos, o relatório diz também que em Cabo Verde cultiva-se uma cultura de secretismo, e sendo que o Estado não hesita em restringir o acesso a informações de interesse público. Estou a citar o relatório.
Que comentários? Sim, mas isso não constitui nenhuma novidade. Cabo Verde, a sua administração, parece-me que não se conseguiu libertar de uma herança portuguesa. Portugal tem feito aqui progressos ao nível da transparência, da abertura, da prestação de contas da sua administração. Em Cabo Verde, essa tendência de fechar tudo. Portanto, a coisa mais difícil de um jornalista é pedir informação a uma repartição, a um serviço do Estado. Tudo quando se trata de negócio. Negócio, a gente anda a ver isso todos os dias. Quer dizer, se não há informações do ponto de vista, ao nível, a mesma partilha de informação dos partidos políticos, imagina agora em relação aos jornalistas. Portanto, há aqui uma cultura, de facto, de silêncio. Há uma forma de gerir a res pública como se fosse uma coutada desses partidos ou desses governos. Nós estamos a falar de questões que são importantes para os cabo-verdianos e é importante que os cidadãos tenham essas informações para poderem decidir também, para poderem participar na vida pública. Mas, infelizmente, de facto, isto é difícil. Tu podes ir pedir, podes escrever cartas, que não há nenhuma informação que é dada aos jornalistas. Entretanto, a gente fala de boa governação e fala de transparência em Cabo Verde e nós temos inclusivamente até recebido financiamentos de organizações internacionais para nos abrirmos mais, para que haja mais transparência, para que haja uma accountability, uma prestação de contas por parte de quem nos governa. Portanto, assim fica difícil fazer jornalismo. Muitas vezes as pessoas pedem jornalismo de investigação. Mas é isso mesmo que eu ia dizer. As pessoas dizem que os jornalistas não investigam em Cabo Verde e não sabem. Mas não só é isso. Nós temos, de facto, aqui em Cabo Verde, uma sociedade de medo. Bom, há quem prefira dizer que é uma sociedade de manhentos, que as pessoas não falam porque provavelmente estão à espera de taxas ou estão à espera de ter alguma colocação. Isso também é mau, ou seja, se as pessoas não falam porque, se eu falar agora, tinha um lugar para o meu filho, queria isso, agora não me vão dar, isso é extremamente grave. Isso quer dizer que nós temos um Estado que controla tudo. Portanto, as pessoas têm medo de falar, as pessoas não sabem, quando andam a criticar os jornalistas, porque é que não fazem investigação, não sabem a dificuldade em aceder às fontes, em contactar pessoas, fontes que tenham competência, que tenham informações para prestar aos jornalistas, para esclarecer. As pessoas, por isso, simplesmente não querem falar. Eu muitas vezes tinha programas de informação, ainda tenho, a dificuldade com que eu me deparo para conseguir pessoas que deem voz, não é? As pessoas muitas vezes dizem, eu vou-te dizer isso, mas eu não quero ser identificado, não é? Só que às vezes... Costumam dizer, para a imprensa escrita é mais fácil, mas para a televisão convém não... Sim, nós temos essa situação, só que, claro, a imprensa escrita também não pode viver só de fontes confidenciais e de fontes anónimas que a gente lê 2, 3 páginas e não há nenhuma fonte identificada. Portanto, o jornalismo de investigação também assenta nas fontes confidenciais, mas a identificação das fontes é um dos pilares essenciais para a credibilidade do jornalismo. Portanto, eu também, se quiser, não é? Se estou a escrever no jornal, posso ouvir histórias e depois passar para a página dos jornais e colocar aspas. Mas eu não posso fazer isso na rádio e tu não podes fazer isso também na televisão. E com isso eu não estou a desculpar-me. Sim, a rádio e a televisão públicas deviam estar a fazer mais do que estão a fazer? Provavelmente sim. Agora, nós estamos aqui a falar na dificuldade que nós temos em aceder a fontes institucionais, não é? Fontes oficiais e fontes ao nível das pessoas. Fontes que deem alguma informação. As pessoas têm medo. Eu, uma vez, fazia o programa Espaço Público, ligou uma senhora, mas no fim do programa, porque não participou de viva voz, enfim, teceu alguns elogios à minha pessoa e a outro jornalista e disse, é assim mesmo, vocês têm que continuar assim a denunciar. Eu agora já não tenho medo. Eu agora mando bocas, digo as minhas coisas, digo o que penso, porque já estou reformada. Ou seja, esse ponto é importante. A senhora agora fala abertamente, porque já não depende do Estado, porque está na reforma. Disse, sim, senhora, isso é ótimo. O relatório diz também que alguns jornalistas do setor privado reportaram já ter sido alvo de ameaças enviadas após a publicação de uma reportagem de investigação. Conhece algum caso? Eu tenho ouvido falar de jornalistas muito próximos que, de facto, já relataram casos de ameaça, de mensagens que são enviadas, telefonemas assim, anónimos, assim, a fazer ameaças veladas sobre investigação, sobre um artigo que tenha saído. Isso acontece. Agora,
de facto, a nível da AJOC, do Sindicato dos Jornalistas, não temos recebido. Quer dizer, estou a falar do meu mandato e parece-me também que continua a ser essa a realidade. As pessoas não expõem esses casos, não fazem uma denúncia desses casos e dessas ameaças. Não te sei dizer se são ameaças vindas de ministros, enfim, de altas figuras do Estado. Eu creio que não será nesse nível. Eu creio que é mais no nível, digamos, intermédio de alguma chefia ou de algum militante que acha que, enfim, é bodona, é mais esperto do que o resto e resolve fazer ameaças aos jornalistas. Isso acontece com frequência. Carlos, um outro aspecto que pode estar a incomodar o jornalista tem a ver com o bullying nas redes sociais. Muitas vezes, quando o jornalista ousa fazer perguntas que incomodam, passa a sofrer bullying ou assédio moral nas redes sociais. E a própria Repórteres Sem Fronteiras menciona este fenómeno e, inclusive, fez um estudo sobre este fenómeno no continente africano, onde, sobretudo, mulheres jornalistas sofrem bullying. E como é que se pode proteger deste fenómeno? Sim, isso é um fenómeno que é perigoso. Inclusivamente a AJOC, salvo erro, no ano passado fez um seminário ou uma conferência precisamente para abordar essa questão do bullying das mulheres na imprensa, a sua exposição e as ameaças que, de facto, e o assédio, não é? Que têm sido alvo. Aqui em Cabo Verde parece-me que nós estamos a ver alguns sinais preocupantes, uma tendência de alguma intolerância, uma coisa que não acontecia há aqui uns anos. Se calhar as pessoas podem dizer sim, mas uma vez não havia as redes sociais, mesmo que quisessem tecer alguma crítica ou fazer alguma ameaça ao jornalista, seria mais difícil, ou era mais difícil. Agora, com as redes sociais, nós temos tido, de facto, ameaças constantes, assédios nas redes sociais e em relação às mulheres. Tentativas de descredibilizar. De descredibilizar completamente. Agora, um cidadão qualquer que faça isso nas redes sociais, eu até relevo, portanto, eu acho é a liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão levada a um extremo, a um exagero, mas pronto, a gente tem alguma tolerância e admite aquilo. Eu, por exemplo, as pessoas já escreveram, algumas pessoas já me fizeram ameaças nas redes sociais, houve um que disse que este jornalista tem que ser colocado a dormir imediatamente, não é? Portanto, que é uma ameaça mais, enfim, mais explícita do que essa não pode haver. Agora, quando esse incitamento parte de pessoas que têm alguma responsabilidade, de dirigentes partidários, de deputados nas redes sociais, que fazem claramente um incitamento à violência contra esse jornalista, parece-me que há aqui uma irresponsabilidade muito grande. Eu acho que as pessoas que têm responsabilidades políticas não param para pensar. Quando vão às redes sociais, fazem esse tipo de assédio, esse tipo de ameaça, se calhar não pensam nas consequências, que isso pode incitar, ou estarão claramente a incitar a violência contra esse jornalista ou esses jornalistas. Infelizmente nós temos tido esses casos, mas são sinais dos tempos. E o fenómeno merece ser combatido, porque portanto, a RSF está preocupada. No continente africano, as mulheres são minoria nas redações. Não é o caso de Cabo Verde, em que as mulheres são maioria. Sim, nós temos 70% de mulheres. Nas redações no continente africano, já há casos de mulheres que abandonam a profissão do jornalismo por causa do bullying, do assédio moral. São sociedades mais conservadoras, muçulmanas, e as mulheres tendem a abandonar. Portanto, é um fenómeno que merece ser combatido. Tem que ser combatido com veemência. Eu penso que toda a classe jornalística deve unir-se, quer através de AJOC, de outras organizações, mesmo da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, parece-me, e o Observatório de Cidadania, a Provedoria, enfim, toda essa rede, mas a própria classe. Os jornalistas também têm que vir em solidariedade para um colega que está a ser alvo dessa ameaça, desse bullying nas redes sociais. Infelizmente, às vezes a gente não vê isso, está lá a ser massacrado e não aparece um colega para se solidarizar. Isso é muito mau. Portanto, e no caso de dirigentes partidários, de deputados ou de outras figuras, eu penso que os líderes dos partidos devem demarcar-se imediatamente e devem chamar esse elemento à razão.
Portanto, isso não tem acontecido. Mais do que fazer queixas a organizações internacionais, temos que fechar fileiras e, de facto, combater esse fenómeno, porque está a ganhar terreno em Cabo Verde essa intolerância, essa ameaça constante nas redes sociais contra os jornalistas. Portanto, há poucos dias... E eu estou a dizer isso, deixe-me só terminar, eu estou a dizer isso porque nós ainda não chegamos em Cabo Verde a um nível de jornalismo muito acutilante. No dia em que chegarmos, ou seja, assim, as pessoas dizem que o que marca o jornalismo em Cabo Verde é essa carga institucional, vocês estão nas redações da pantufa, à espera das informações, mas entretanto a gente está a ser alvo de bullying e de ameaças. Imagina agora no dia em que começarmos a fazer jornalismo a sério, não é? Essa investigação que vai até às últimas consequências, a partir do momento em que tivermos de facto acesso às fontes. Quer dizer, então vamos ter aqui perseguição e mortes de jornalistas, porque nós vamos chegar lá. Deus não queira. Depois. Portanto, um outro aspecto, o Presidente da República falou da necessidade de se desgovernamentalizar os órgãos públicos, defendendo uma maior autonomia, pois são pertença de todos. Concorda que os órgãos públicos estejam excessivamente governamentalizados? Concordo, mas isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Nós temos batido muito nessa tecla da governamentalização ou da necessidade de se desgovernamentalizar os órgãos públicos de comunicação social, mas entre o governo, sai governo. Portanto, uma coisa é dita na campanha eleitoral, mas chegando lá, se calhar gosta, não é? Quem é que não gosta de ter uma televisão e uma rádio, uma grande empresa de comunicação social à disposição e, portanto, não fazem nenhuma reforma para desgovernamentalizar a comunicação social do Estado. Portanto, eu reconheço isso. Agora, mais do que constatar, o importante é o que é que nós vamos fazer, que reformas para, de facto, retirar a RTC e a Infopress, já agora, das garras dos governos de turno, porque o governo vem e vai. Portanto, o importante é o serviço público e a preservação, de facto, desse serviço público para os cabo-verdianos. Portanto, concordo que há essa governamentalização que não é de hoje, portanto, e eu acho que nós temos é que ter coragem, vontade política para efetivamente desgovernamentalizar de uma vez por todas a RTC e a Infopress. E o facto dos administradores da RTC, por exemplo, hoje em dia não serem nomeados diretamente pelo governo, mas sim através de um conselho independente? Sim, nós criticámos isso na altura da composição e da feitura dos estatutos da RTC. A própria AJOC deu um parecer. Nós fomos frontalmente contra esse modelo encontrado para a composição do Conselho Independente. Diga-se o que se disser, a carga do Estado é maior na composição desse Conselho Independente. A Assembleia Geral da RTC, que no fundo representa o Estado ou representa o Governo, nomeia duas pessoas. Pois nós temos a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, que nomeia mais um. Depois nós temos a plataforma das ONG, que nomeia uma pessoa. E depois os trabalhadores têm um representante. Na altura, nós dissemos que não fazia sentido ter a Associação Nacional dos Municípios nesse Conselho Independente. Nós, até hoje, não vimos nenhuma razão para que assim seja. Não é? Portanto, havia outras associações, outras organizações de sociedade civil que poderiam indicar um membro para, digamos, para o Conselho Independente da RTC. Portanto, diga-se o que se disser. A verdade é a verdade dos números. O Estado tem 3 elementos nesse Conselho Independente, a plataforma das ONG tem um, os trabalhadores têm um. Portanto, é a maioria. Portanto, qualquer leitura diferente que se faça, eu acho que é falácia. Portanto, com isso estás a dizer que a nomeação dos administradores dos órgãos públicos continua a ser influenciada pelo governo? Com certeza nenhuma, com certeza, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Ok, a mensagem ou a narrativa que se está a fazer é o governo agora não tem absolutamente nada a ver com a nomeação dos conselhos dos conselhos de administração da RTC, agora é um conselho independente. Só que a composição foi viciada. Nós temos o que foi um circo, foi um teatro. Isso. E agora, claro que o governo tem tudo para dizer, isto não é connosco, não somos nós a nomear, mas esse jogo foi viciado. Eu não estou aqui a falar das pessoas que fazem parte do Conselho da Administração, eu não quero saber quem é que está a gerir a RTC. A RTC deve ser gerida de um ponto de vista profissional,
qualidade de gestão. Isso é que é importante. Agora, se esse processo devia ser outro, não é? Se a Associação Nacional dos Municípios não estivesse, era importante que estivesse. Olha, o conjunto das universidades podia nomear uma pessoa, a Associação das Universidades, a Associação Nacional para a Defesa do Consumidor, por exemplo. Ou seja, nós temos aqui várias organizações da sociedade civil que, de certo modo, pugnam pelo interesse, pelos direitos dos cidadãos que pagam taxa, é quem suporta financeiramente a RTC, portanto, essa composição devia ser outra. Agora, nós estamos aqui para avaliar o Conselho de Administração da RTC, isso é outra coisa. Agora, estes estatutos pecaram. O anterior, eu devo lembrar que o anterior governo, não é? Por isso que eu digo que a governamentalização tem muito que se lhe diga, porque a governamentalização também vem de trás, praticamente desde a criação da RTC, que isso está nas mãos, nas garras dos governos. O anterior governo, depois de 15 anos, portanto, nesse modelo de nomeação livre dos administradores, resolveu criar uns estatutos para a RTC, que era precisamente nessa ideia de criar um conselho independente. Eu não sei se a Maria da Luz se lembra. Só que também meteram aí a ARC, portanto, podia nomear uma figura para a RTC. Portanto, houve críticas na altura, mas ainda assim foi o que passou. Depois entrou o Movimento para a Democracia, revogou e fez estes estatutos que nós temos. Ainda há outras figuras dentro dos estatutos que não saíram do papel. O provedor do utente, o Conselho de Opinião. Quer dizer, basicamente, o que é que interessava era passar essa ideia de que o Governo não nomeia. Agora há um Conselho independente. A verdade é que nós continuamos nisto. Portanto, Carlos já foi diretor da Rádio Pública, alguma vez sentiu-se pressionado no sentido de não divulgar isto ou aquilo, ou depois da divulgação algum incômodo? Divulgar, já houve algumas situações, por exemplo, de comentários. Lembro-me uma vez que nós fizemos um painel de convidados com 2 economistas, sendo que um entrava num dia, o outro entrava no outro dia. Portanto, houve um sururu ao nível do Conselho da Administração que isso não podia ser, que eu tinha que colocar as 2 pessoas ao mesmo tempo a fazer comentários, mas eu disse-lhes, mas porquê? Não, mas porque o público de hoje não é o público de amanhã ou depois de amanhã. Portanto, há situações desse tipo, mas nunca recebi, digamos, um telefonema a dizer essa reportagem não pode sair, porque é que vocês foram para essa conferência de imprensa. Isso, de facto, não aconteceu, porque parece-me que já chegamos a um nível dentro das redações que os jornalistas não toleram isso. É por isso que há conselhos de redação nos meios de comunicação social. Ninguém tolera hoje para ir um diretor à redação a dizer isto nós não vamos, isto não vai sair, deixa-me ver aqui este alinhamento. Se calhar isso já aconteceu antes. Mas, neste momento, isso não acontece. Os jornalistas têm a maturidade. Os jornalistas podem estar desorganizados, podem não querer participar ativamente na vida da empresa, por exemplo, nos conselhos de redação, mas nenhum jornalista tolera isso. Isto é um nível de cultura profissional que já atingimos. Portanto, há poucos dias o Presidente da República afirmou que a comunicação social pública não tem acompanhado a evolução da democracia cabo-verdiana. Que considerações é esta afirmação? Sim, eu acho que é a opinião do Sr. Presidente da República. Eu respeito, eu também tenho escrito e tenho defendido mais apoios aos meios privados de comunicação social. Enquanto Presidente da JOC fiz várias deslocações e encontrei-me com vários dirigentes dos órgãos de comunicação social. E, efetivamente, quer dizer, há aqui uma necessidade de os privados terem meios para a sua sustentabilidade. Bom, podes dizer-me, sim, mas isso é um negócio, cada um cria o seu meio de comunicação social, agora não venha aqui a lançar um SOS ao Estado para entrar, exato, para dinheiros públicos. Mas também eles prestam um serviço de utilidade pública, não têm um contrato de serviço público com o Estado, mas aquilo que prestam, em muitos casos, quer dizer, não é tudo que os privados fazem que a gente vai dizer que é serviço público. Portanto, e deviam ter os meios, um apoio do Estado em vários níveis.
fiscais, de isenções fiscais, de apoios à comunicação, ajudas a transporte, por exemplo, de jornais e de jornalistas. Portanto, esse apoio deve existir, por exemplo, um apoio para contratarem jornalistas, jovens jornalistas. Isso é importante que os meios privados tenham para que efetivamente haja aqui esse empoderamento. Eu digo de uma outra forma. Regressando à pergunta que coloquei, Carlos, sobre o percurso da comunicação social pública em relação ao percurso da democracia. Não, eu acho que a comunicação social pública está tão mal assim. Não. Nestes 46, 47 anos de independência, mais de 30 anos de democracia, eu acho que se há um contributo de facto inestimável foi dos meios de comunicação social, com muitas dificuldades, com as condições endógenas que nós temos em Cabo Verde, com as limitações que nós temos e que já afloramos algumas durante esta conversa. Eu acho que o contributo dos jornalistas para a afirmação da cidadania, da democracia, as próprias conquistas que Cabo Verde tem conseguido nos rankings, nós passamos a vida a citar, nós somos primeiro em África a nível de boa governação, de democracia, mesmo da liberdade de imprensa. Portanto, é um contributo que não se deve furtar aos jornalistas. Portanto, os jornalistas cabo-verdianos, os órgãos públicos de comunicação social, em complemento também com os privados, eu acho que, de facto, esse percurso tem ajudado na afirmação de Cabo Verde. Eu acho que não vale a pena escamotear, porque por vezes há uma ideia peregrina em Cabo Verde de colocar outros atores num patamar e os jornalistas, coitados, estamos a começar agora, nós os políticos é que estamos na estratosfera, enquanto os jornalistas estão a dar os primeiros passos. Eu acho que é preciso estudar esta realidade. Nós já não temos hoje jornalistas na tarimba, nós temos jornalistas qualificados, jornalistas que têm grau de mestrado e doutoramento e que estão a fazer o seu trabalho. Falta organização, falta gestão nos meios de comunicação social, se calhar está aí o problema. E qual tem sido, no seu entender, o impacto dos órgãos privados no nível da liberdade de imprensa em Cabo Verde? Eu acho que acabam por reforçar o nível de pluralismo em Cabo Verde, porque são mais vozes, ajudam também nesta circulação das várias tendências, das várias correntes da opinião em Cabo Verde. Portanto, se alguém hoje não tem espaço, admitamos, vem cá à televisão, não consegue dar uma entrevista, não consegue expor, nenhum jornalista da TCV não se interessa por problema, vai à rádio também a mesma coisa, vai para a Infopress, ninguém lhe liga nenhuma. Portanto, tem os privados. E hoje, mais dos privados também, nós temos as redes sociais. Aliás, as pessoas expõem hoje os seus problemas. Portanto, os privados têm contribuído, têm feito isso. É evidente que não têm meios para estar onde a RTC está, a Infopress está, mas podem fazer. Agora, nós podemos em vez de, parece-me que é a ideia que se está a passar e com a qual eu não concordo, quer dizer, dá-se a ideia de que no dia em que nós tivermos privados fortes, aí assim agora já teremos democracia em Cabo Verde. Não, nós temos democracia com as suas limitações. Os privados também estão a fazer, assim como os órgãos públicos. Podíamos estar a fazer mais. O problema é que, quando se analisa, a crítica é mais dirigida aos jornalistas. As pessoas, infelizmente, não têm, se calhar por falta de literacia mediática, criticam o jornalista. É o Carlos Santos, é a Maria da Luz, quer dizer, como se o jornalista fosse tudo dentro de uma empresa de comunicação social. É como se eu estivesse sozinho lá em casa com um computador à frente e mudasse isto. Não, eu estou dentro de uma organização, estou dentro de uma empresa que tem normas, que tem regras, que tem chefes. Claro, há uma esfera editorial que é do jornalista. E há limites em termos de meios financeiros também. Claro, mas ninguém anda a falar nisso, na questão dos limites. Por falar em meios financeiros, os órgãos privados estão a pedir que os órgãos públicos deixem o espaço da publicidade para os privados. O que é que pensa disso? Sim, eu já ouvi isso. Eu acho que sem reformas é bastante perigoso a RTC abandonar o mercado publicitário. Ora, hoje foi noticiada que a RTC está a pagar salários com descoberto nos bancos. A RTC vem no último relatório da Unidade de Seguimento das Empresas do Estado, uma empresa que está num risco elevado. Portanto, a RTC também tem esses problemas.
não é? Portanto, neste momento, se assim, de uma forma voluntariosa, se retirasse a RTC do mercado publicitário, sem que houvesse um novo contrato de concessão, sem que se melhorasse a indemnização compensatória, a RTC, por simplesmente, ia desaparecer. E, infelizmente, eu não estou aqui a ser pessimista, eu acho que tem havido algumas medidas nos últimos anos de desinvestimento na RTC, provavelmente é para desvalorizar a RTC, para acabar por, enfim, esboroar e desaparecer para que os privados possam surgir. Eu acho que não é matando a RTC que os privados vão sobreviver. Não, os privados têm o seu lugar no mercado mediático em Cabo Verde. O Estado deve rever a lei da publicidade institucional para que uma boa parte dessa publicidade do Estado vá para os privados. Provavelmente diminuir a cota de publicidade comercial na RTC, dar outras fontes de financiamento aos órgãos privados de comunicação social, mas não é matando o serviço público. Eu acho que as pessoas que têm alguma responsabilidade deviam era defender o serviço público, defender as reformas que deem mais autonomia, mais independência, que haja um quadro de financiamento bastante claro, plurianual, previsível para a RTC, para que os conselhos de administração da RTC possam programar os investimentos, possam contratar jornalistas, especializar jornalistas, modernizar tecnicamente e começarmos efetivamente a fazer esse trabalho, esse serviço público que os cabo-verdianos almejam. Estamos a fazer serviço público, podemos dar um salto. Quem conhece serviço público de rádio e televisão sabe concretamente, sabe precisamente que ainda temos um longo caminho à frente, mas isso são com reformas, não é atacando este ou aquele jornalista a dizer vocês têm que ser mais acutilantes, não é? Há quem defenda a aprovação de um novo regime de financiamento para toda a comunicação social. Também pode ser, eu acho que é um modelo, mas não é essa ideia de que eu já ouvi também. Vamos retaliar aqui a taxa da RTC. A RTC recebe muito dinheiro das pessoas, já ninguém vê a televisão de Cabo Verde, ninguém ouve também a Rádio Nacional. Já agora vamos apanhar esse dinheiro todo que a RTC recebe das taxas e vamos partilhar aqui repartir aqui pelos privados. Eu acho que não é por aí, não é por aí. Tem que se repensar esse modelo de financiamento. Claro que os privados também têm que ter o seu quinhão, têm que ter, digamos, uma margem considerável no mercado publicitário, tem que haver subsídios para os meios privados, mas não é isso que nós estamos a ver. Por exemplo, não é retirando, vamos retirar 20% do financiamento da RTC, vamos entregar aqui a Cabo Verde Broadcast, não é? Daqui a pouco vamos retirar mais da RTC, quer dizer, e o Estado? E a indemnização compensatória do Estado? Eu acho que o importante que os cabo-verdianos têm que perceber que quem financia maioritariamente a RTC são os cidadãos, é o dinheiro que pagam nas faturas da eletricidade. Não é? Portanto, os cidadãos é que deviam exigir mais autonomia, mais independência da RTC e melhor serviço público. Portanto, isso aqui é importante. Aqui deixa falta o Conselho do Utente, que se prometeu criar. Deixa falta e já agora eu fiquei preocupado há aqui uns tempos quando este Conselho de Administração foi empossado nessa cerimónia, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças disse que mais nenhum tostão para a RTC. Portanto, agora desenrasquem-se. Pediu, inclusive, que a empresa funcione numa lógica empresarial. Sim, mas isso é muito fácil. Eu já ouvi isso em outros carnavais. Ou seja, quando os governos precisam da RTC, para a RTC andar aqui a desdobrar-se, a cobrir todos os ministros, porque, repara, essa agenda está tão montada que se os 27 ministros deste governo, cada um resolver fazer a sua atividade, tem a sua matéria reservada nos telejornais e nos noticiários de rádio. Portanto, nenhum governo se preocupa com isso. E agora, e o serviço público para os cidadãos? E as histórias dos cidadãos? E os problemas? Não é? Essa agenda do cidadão, de facto. Portanto, isso não está. E se nós formos para outro plano, onde está a ficção cabo-verdiana nos meios da comunicação social em termos de serviço público? Onde está uma programação para esse segmento juvenil, infanto-juvenil? Quer dizer, se nós formos pensar num serviço público, esse dinheiro que o Estado dá em termos de indemnização compensatória não chega. Portanto, é por isso que eu não concordo com esses peregrinos que estão nos privados. Há alguns que são dirigentes e que acham que se deve. A RTC tem dinheiro a mais. Ora, se a RTC tivesse dinheiro a mais, bom, se calhar já não estaríamos aqui neste edifício e nestas condições e provavelmente a RTC não teria recorrido a um empréstimo obrigacionista para fazer investimentos. Só para quem não sabe, os profissionais da RTC até pagam a taxa audiovisual nas faturas de eletricidade. Agora, não nos compete a nós, porque, ora, isto está aí, voltamos àquela conversa dos conselhos. Pagamos pelo conteúdo que produzimos. Exato, sim, eu acho que sim, eu já ouvi isso, as pessoas dizem, eu pago-te o salário, mas pagas-me o salário como?
eu também pago a taxa da RTC. Não é? Quer dizer, quem é que me está a pagar o salário? Quer dizer, é aqui uma ideia que, quer dizer, que é bastante... É complicada essa ideia. Mas eu estava a falar na necessidade, de facto, de nós termos conselhos da administração que discutam estas questões com os governos. E isso é que é importante. Eu não quero um administrador que se reúna com os trabalhadores e faz muitas críticas ao governo e não sei o quê, porque a Eletra não está a transferir aquilo que devia, mas depois não há consequências ao nível dos governos. E isso que está a acontecer, que a Eletra está a transferir metade ou menos de metade daquilo que devia estar a transferir em termos de receitas da taxa de audiovisual, isso é grave. Pode perigar o serviço público, a continuidade do serviço público da RTC. E nós não estamos a falar de um serviço público qualquer, estamos a falar de um serviço público de informação, que é um direito constitucional que os cidadãos têm. E o serviço público está aí, tem respaldo na Constituição da República. Então a gente vai fazer depender isso dos caprichos do Conselho de Administração da Eletra. O Conselho de Administração está aí para resolver os seus problemas de tesouraria. Não se vai preocupar com a RTC, se tem dinheiro para investir em tecnologias, em programas, em jornalistas, não quer saber. Portanto, aqui o Estado, que é dono da empresa, devia entrar e resolver essa questão. Porquê é que o Estado não coloca esse financiamento plurianual da RTC nos orçamentos do Estado, por exemplo? Não é? Esta é uma pergunta que fica no ar, Carlos, sim, já no fim agora deste programa. Ou pois queres responder? Não, mas é o que acontece. O que acontece, porque dificilmente a RTC vai viver sempre no vermelho. Se não houver essa situação, se não houver essa previsibilidade, um orçamento de facto que é plurianual da RTC, vai continuar. Quer dizer, a gente não vai sair da cepa torta. Fazemos umas coisas e achamos que estamos a dar um salto. Estamos a falar de 36 anos da televisão, tantos quantos da rádio. Portanto, é isso que nós almejamos para a comunicação social em Cabo Verde. É a questão que fica. Carlos, só me resta agradecer a sua disponibilidade em estar aqui no programa no dia em que se assinalou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e porque no programa falou-se na questão do bullying, por que não dizermos todos não ao bullying a jornalistas, não ao bullying a los periodistas, no to bullying journalists. E porque sei que os franceses não gostam de anglicismos, diria não à intimidação de jornalistas. Tenha uma noite tranquila.